Oi, gente, tudo bem? Luana Brandes, do canal Desmatrix Tarô. Vim em tempo fazer uma resenha, assim, super natureba, né? Sem roteiro, sem nada, espontaneamente, do livro O Tarô e a Psicologia Junguiana, da Rose Gwen. Eu já tinha o livro dela, tá? Primeira edição. Eu dei uma olhada nesse livro antes de comprar esse e achei que se tratavam de livros diferentes. Eu pensei, poxa, que bom, a autora relançou um livro, relançou um livro e tal, não. Porque o índice desse é diferente desse, pelo menos aparentemente, talvez tenha olhado rápido. No final das contas, eu descubro que é o mesmo livro, tá? Então, se você já tem esse, você não tem a real necessidade de ter esse, a não ser que você realmente queira investir num livro novo, cheiroso, com páginas offset, com um índice mais organizado, estruturado, tá? Mas assim, ó, se você não tá podendo gastar uma grana e você já tem esse, não se arvore em comprar, tá? Ou então você vende esse daqui por um preço justo, né, para comprar o novo, tá bom? Porque se você for na internet pesquisar, você vai ver que o pessoal está vendendo esse livro que estava esgotado, raro, a preço assim de um rim. Mas vamos lá. Bom, esse livro aqui, para mim, eu vou dizer que eu amei e que eu recomendo a leitura, tá? Mas eu não dou nota 10 para ele. Então, ele está dividido em 5 partes. Então, as 3 primeiras partes eu gostei muito. As outras, eu ranhetei um pouquinho, tá? Eu li até o final por uma questão de honra. Teve algumas partes, assim, que eu passei o olho só para não dizer que não passei, mas é algo, assim, que no momento não me interessa aprofundar e etc. Eu sei que ela traz os conceitos do pensamento junguiano, cotejado com o tarô, o que é muito rico, tá? Principalmente para quem gosta dos dois assuntos. Ela traz métodos de tiragens inéditos. É inédito no sentido de que não é comum, na verdade, porque ela criou autoral. Eu nunca vi ninguém divulgando esse tipo de método. Não é um método comum e também não é fácil. Tá? Então, são métodos de tiragem com o intuito de autoconhecimento. Tá? Não quer dizer que você não possa usar para outras pessoas, mas a princípio é para você usar com você e trabalhar o tarô, a ferramenta do tarô, no seu processo de autoconhecimento e de individuação, tá? Que esse é o objetivo da terapia junguiana. Mas vamos lá, né? Essa autora, acho que ela é psicóloga junguiana, tá bom? Ela é americana e eu amei ler o livro, embora eu não dê 10. Ela traz aqui conceitos do pensamento junguiano muito importante, tá? Explica de uma forma fácil, didática, mas nem de longe é suficiente para você achar que já sabe de tudo, tá? Então é só um tira-gosto para você ir lá e aprofundar seus estudos em outras literaturas. Então, ela vai falar, por exemplo, da alquimia interior, ela vai falar da imaginação ativa e meditação, usando as figuras arquetípicas, que é muito interessante. E eu vou fazer uma advertência aqui, ó. Imaginação ativa é muito sério, tá? Então, quem for ler sobre isso no livro e começar a querer exercitar, eu recomendo que você pesquise mais sobre o assunto, tá bom? Existem livros específicos para isso. Eu agora esqueci. Robert Johnson, se eu não me engano, que escreveu He, She e também Inner Work, não sei das contas. Ele tem um livro, eu tenho os 3. E outra pessoa que é referência de imaginação ativa é a Sônia Lira, professora PhD no assunto da psicologia analítica. Ela estuda muito essa parte, né, da imaginação ativa, ela é referência. Então, cuidado de fazer sozinho isso daqui, tá? Porque se você não souber fazer, fizer de qualquer jeito, você pode dar uma pirada, hein? Já tô falando logo. Bom, ela aqui fala da importância dos sonhos, dos símbolos, da sincronicidade, da imagem arquetípica, tudo que envolve a comunicação com o inconsciente, que é simbólica, né? Ele trabalha o idioma dos símbolos. Ela fala sobre o mecanismo de projeção, que é o que se baseia, inclusive, o apaixonamento entre as pessoas, né? Então, rapidamente falando, a projeção é de conteúdos inconscientes em algum anteparo, né? Então, você não se enxerga porque aquela potência está na sua sombra, mas você enxerga no outro. Tá? Então, aquela sua potência que está escondida nas sombras, que pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. Você, na verdade, não enxerga em você porque está recalcada, reprimida, muitas vezes você nem tem consciência, e você vê no outro, você cria uma identificação com o outro porque você tem aquilo dentro de você, na sombra.
tá? Então, o trabalhar com o tarô a título de espelhar conteúdos é interessante, porque você passa a se enxergar algumas coisas, tá? Ela estimula você a ter um diário, tá? Para fazer as suas anotações dos exercícios que ela propõe, dos seus estudos com o tarô. Ela vai falar de uma coisa muito importante desse livro, assim, que eu acho que é o cerne, assim, mais legal na prática do tarô com a psicologia junguiana, é você pegar os conceitos das funções psicológicas desenvolvidas por Jung, né, nas cartas da corte, tá? Nos naipes. Porque são 4 funções psicológicas, tá? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Cada uma delas está ligada a um naipe, tá? E os naipes, cada naipe um elemento, né? Fogo, ar, terra, água. E esses elementos também, astrologicamente, estão até ligados a signos. E aí você vê personalidades nessa pessoa, né? Então, se aquela pessoa é daquela função psicológica, ela vai aparecer no tarô representada por um naipe de uma carta da corte, né? Então, como as cartas da corte representam pessoas, né? Homens e mulheres, jovens, adultos, velhos, tal. Então, a depender de quem sai na sua tiragem, vai trazer informações paralelas da personalidade daquela pessoa, tá? Existe também uma tabela de Myers-Briggs, também das 16 tipos psicológicos, que também Jung fala sobre isso. Então, é muito legal, porque enriquece muito a sua leitura de tarô quando você enxerga aquelas cartas da corte fazendo um cotejo com as funções psicológicas, com os tipos de personalidade. Então, vai falar das funções psicológicas, que são um par de opostos, uma é dominante, uma é auxiliar, uma é inferior. Que situações elas aparecem? Então, numa situação normal é a sua dominante que aparece, mas numa situação adversa pode ser que apareça a secundária para auxiliar a sua persona, entendeu? A sua fraqueza, o que está na sombra, o que você não é tão bom, pode estar ligado à função inferior. E aí, isso não é taxado em pedra. Você está aqui para fazer uma terapia e desenvolver todas essas potências e equilibrar todos esses opostos, entendeu? O ideal é você ter acesso a todas essas funções, né? E tem a tal da função da transcendente, que é justamente quando você está tensionado entre opostos. Então, isso tudo é conceito do pensamento junguiano que pode ser aplicado, tá, nas leituras de tarô. O que mais que eu posso falar sobre isso? Das personalidades. Quando a pessoa lê o tarô e fala de terceiros, ou até de si mesma, muitas vezes a pessoa... Isso promove a pessoa enxergar o outro, compreender a diferença do outro, né? Principalmente, eu amo de um jeito. Aí, se você cai a sua ficha que aquela outra pessoa é diferente de você, que a função dela é diferente da sua, que a forma dela de amar é diferente, a compreensão disso, de você, do qual função que você é, tipo psicológico, atitude extrovertida ou atitude introvertida, com quem que você se dá melhor. Essas combinações todas ajudam a você a aceitar melhor as diferenças, a conviver melhor. Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Aliás, vou usar o meu exemplo a partir de uma outra coisa que tem no livro aqui, que é o seguinte: ela disponibiliza no livro, tá, um questionário para você fazer uma avaliaçãozinha, claro que um tanto quanto superficial, tá? Não é uma coisa para você taxar em pedra, dizer, ai meu Deus, eu sou isso porque eu fiz o questionário desse livro. Não, gente, para você saber realmente quem você é, sua função, suas coisas todas, o ideal é você fazer terapia, é você estudar muito sobre o assunto e você se observar bastante, tá? Não é de uma hora para outra. Mas vamos lá, para a gente começar a brincadeira. Tá? Tem um questionáriozinho aqui, que aí ela vai investigando, para você investigar quem é você, né? Então, se você é homem, você vai, enfim, se identificar como rei. Se você é mulher, vai se identificar com a rainha. E isso tá para além da coisa da identidade de gênero, tá, gente? Você escolhe o que você quer aqui. Dá no mesmo, tá bom? Porque o questionário, ele fala se você é rei ou rainha, porque aqui ele tá em função não do gênero, mas e sim do naipe, tá? Que tá ligado a elemento da natureza. Então, vamos lá. Aqui, aí você vai marcando e vai fazendo os pontinhos. Então, uma dica que eu te dou, tá? Que é até para você ver se bate, tá? É o seguinte, se você já fez o seu mapa astral, você vai ver que tem aquela sua mandala astrológica, aquela bola, né? Aquela pizza. Né? De preferência, o seu mapa astral feito com sua hora de nascimento, tá bom? Para que as casas fiquem determinadas. Mas embaixo desse mapa, se você fizer no astro.com, vai ter uma
uma tabela de correspondência de aspectos, e do lado tem um quadradinho que tem ali a contagem de pontos de cada configuração astrológica nos signos referente a X elementos. Então, por exemplo, tem os 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Aí, quantos signos tem em cada elemento desse? Tá bom? Então, essa é essa tabelinha. Aí, você vai ver nessa tabelinha qual desses elementos é o campeão. Quem ficou em primeiro é pela a maior quantidade de pontos. O que é pontos? É planeta, é nodo, enfim, ascendente, tá? Vai estar ali contabilizado naquele elemento. E aí você vê quem tem mais, quem tem segundo lugar, terceiro e quarto. Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu tenho, no meu mapa, maior quantidade de elementos em pontos de fogo. Então, o meu mapa é de uma pessoa yang. O meu segundo elemento é ar, que também é yang. E em terceiro, água, que é yin, e terra em quarto lugar, que é yin. Tá? Tem gente que não tem nem nenhum ponto de terra, por exemplo. Eu tenho 1 e ainda é negativo. Então, isso é uma fraqueza minha. Quando eu tenho consciência dessa informação, né, que eu tenho debilidade com esse elemento, ela propõe, inclusive, curas. Tá? Então, se você descobre que você tem uma deficiência naquele elemento, né, ela propõe curas. Então, por exemplo, você responde esse questionário aqui no livro. Você responde aqui o questionário. Aí você descobre qual é a sua função dominante. E aí você vai ver, por conseguinte, qual é a carta da corte que representa você em primeiro lugar. Entende? Então, vou usar o meu exemplo mais uma vez. Eu sou mulher, me identifico como mulher, então eu vou dizer que eu sou alguma das 4 rainhas. Se eu for seguir meu mapa astrológico, eu sou a rainha de fogo em primeiro lugar, rainha de espada em segundo lugar, rainha de copas em terceiro lugar e rainha de ouros em último lugar. Então, significa que a minha rainha de ouros está muito desconectada da minha consciência. Para eu chegar e integrar essa rainha na minha consciência, eu tenho que passar por todas as outras rainhas. E ela fala desse mecanismo no livro. Tá? Ela fala da função transcendente, que seria uma quinta função, que vai trabalhar na tensão dos opostos, para apaziguar a situação, ela explica melhor. E aí, aqui no meu exemplo, eu sou predominantemente, então, fogo, portanto, eu sou a rainha de fogo. Então, no meu normal, eu sou a rainha de fogo, mas pode acontecer alguma situação adversa que vai pular a rainha de espada na frente, tá? Talvez ligada à minha persona, tá? Então, e aí, por exemplo, nas questões que são atinentes à rainha de ouros, que é a rainha que está mais afastada da minha consciência, eu tenho certas dificuldades e, portanto, eu tenho que fazer todo um trabalho para integrar essa rainha na minha vida. O que essa rainha faz? Essa rainha, ela lida com a ordem prática da vida, ela tem certas características como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, entendeu? Como é a rainha de ouros trabalhando, como é a rainha de ouros amando, como é a rainha de... Então, tudo da rainha de ouros é meio que o meu dever de casa, tá bom? Para eu integrar, porque as outras eu já tenho um convívio maior. Essa é a que eu tenho que chamar para tomar um café, entendeu? E aí eu faço trabalho com ela através da imaginação ativa, observando sonhos, observando, me inteirando desse mundo dela, né? Trabalhando os elementos da terra, né? Inclusive a própria terra em si, botar o pé na areia, botar o pé na grama, trabalhar as sensações, tudo que envolve as sensações, porque a rainha de terra, ela é das sensações, da função psicológica das sensações. A rainha de fogo e das copas, né, que são elementos... Deixa eu reformular, olha só. As funções psicológicas, né, pensamento, sentimento, são par de opostos. Sensação e intuição são par de opostos. Uma você tem dominante, a outra você tem auxiliar, a outra você tem inferior. E aí, por exemplo, até no livro tem uma certa dúvida que eu vou até sanar, porque a função do pensamento ela está ligada ao elemento do ar. Tá? Então, ela está ligada aqui, no meu caso específico, na rainha de espadas. Então, a rainha de fogo é que eu estou na dúvida, porque, por exemplo, existe gente que associa o fogo ao sentimento e tem gente que associa o fogo à intuição. Porém, o elemento das copas tem ambos, sentimento e intuição. Entende? Então, no meu caso, eu sei que se eu for pelo questionário e até pela lógica do mapa, que o que está lá no meu mapa bateu com o meu questionário aqui, que era uma coisa que eu estava falando e agora eu estou concluindo, que é o seguinte, quando você for fazer o questionário no livro, e você já tiver ido contar seus pontos lá, aí você tem que ver se vai bater aqui. No meu bateu.
tá? Então, aqui ficou a ordem certinha dos meus elementos. Então, o que predominou aqui meu foi o fogo, em segundo lugar o ar, terceiro água e último lugar terra. Bateu justamente com o meu mapa. Tá? Mas pode ser que não bata, mas também tá tudo bem, tá, gente? Eu não precisa levar ferro e fogo também, não. Mas eu ainda sigo o mapa. Que aqui tem conteúdo subjetivo, tá? Então não dá para você definir um conteúdo subjetivo de uma hora para outra. Mas é isso, então eu tô na dúvida. Por quê? Porque há quem diga que o fogo é da intuição. E aí? E que o sentimento é das copas. Só que o pessoal das águas, das copas, também tem intuição muito forte, entende? Então existe uma divergência. Eu até tenho que me aprofundar mais nisso. Bom, e aí falando sobre a questão desses naipes, ela tem uma proposta de apresentar o naipe de espíritos, que é um naipe, é um quinto naipe. É um quinto naipe, que é a junção de todos os outros. Então, por exemplo, assim, a evolução dos naipes, tá? Então, quando você evoluiu no naipe, em todos os naipes, ou seja, você já passou do rei, porque existe uma hierarquia, né? Então, tem o pajem ou princesa, que é a criança, o infante, adolescente, né? Se refere a uma fase imatura do ser humano, de iniciando vida. Falando de seres humanos, tá? Mas ou aplicado a situações, pode ser o início de uma situação, mas vamos nos ater a humanos. O cavaleiro já são jovens adultos, tá? Indo para a maturidade. Então, é uma faixa de adultos ali entre 20 e poucos, 40 e poucos, 30 e poucos. Aí, as rainhas seriam, independente se é mulher ou homem, são faixas etárias um pouco mais maduras, assim como os reis. Os reis já são super maduros ali, mas não está ligado a gênero exatamente, tá? É só considerando faixas de maturidade, que também pode ter uma relação com a idade, porque às vezes você vê um cara mais novo, mas ele tem uma maturidade, e às vezes um cara mais velho não tem maturidade nenhuma, tá? Mas isso é só uma certa organização que não se pode levar a ferro e fogo. E ali, essas cartas da corte, ela, quando você chega num ponto de individuação e iluminação, você já está no naipe dos espíritos. Aí eu fiquei interessada nessa parte do livro, né? Eu pensei assim, nossa, porque ela joga. Isso, aí, nessas tiragens que ela criou, que são autorais, que são até interessantes e criativas, né? Que é uma proposta de você se autoconhecer, mais terapêutica, e que, obviamente, você pode aplicar para outras pessoas, e ela diz, porque no jogo tal saiu o naipe de espírito. Aí eu fiquei pensando assim, tá, naipe de espírito, mas o tarô só tem 78 cartas e 4 naipes. Eu falei assim, será que ela criou um tarô que tem 5 naipes? Aí eu fui procurar na internet, gente, não tem nada, não tem nada. Eu não achei. Se alguém achar, por favor, me avisa, me bota aqui, pelo amor de Deus. Porque eu não voltei no livro para me debruçar sobre essas divergências, tá? Tanto da questão afinal de contas, o fogo é intuição ou é sentimento? As copas é intuição ou é sentimento? Porque não pode ser os dois serem os dois, não pode, tá? E aí eu falei, meu Deus do céu, esse naipe de espírito. Aí, nas cartas que eu tenho, eu não tenho naipe de espírito. Como é que eu vou enxergar naipe de espírito aqui? Aí ficou uma coisa assim, um pouco meio mundo paralelo, tá? De qualquer forma, eu achei criativo, curioso. Gostaria até de saber mais, tá bom? Deixa eu ver. Inclusive, ela tem um capítulo, né? Sobre isso. Aí ela tem umas tiragens super interessantes. E ela também propõe algumas coisas para você integrar essas funções que são mais deficientes, tá? Para que você se torne um ser mais integral. Quando você se torna um ser mais integral, autêntico, você está no caminho da individuação. E a individuação é você ser quem você nasceu para ser, sem você ficar considerando o que seu pai, sua mãe disse, alguém da sua família, os amigos da escola, a cultura, entendeu? É você realmente se despir de toda a craca que botaram em cima do seu eu autêntico verdadeiro, tá bom? Deixa eu ver aqui, fala sobre arquétipos, tá? Que é muito interessante também. Deixa eu ver aqui, ó. Ela coloca aqui a espada, que é o pensamento, é sombra de paus. E vice-versa. E as copas, ela está considerando como intuição aqui, que é a sombra de ouros, sensação. E a sensação é sombra de copas. Tá? Então, ainda tem essa, que são pares de opostos e também tem um que é sombra do outro, tá? Então, mas vale a pena o estudo, tá? E eu vou te dizer, não fique só nesse livro, obviamente. Então, tem aqui método alquímico, que é um negócio assim bem diferentão, tá? Eu não parei para fazer não, gente. Eu não parei para fazer não. Eu tenho que marcar na agenda um dia para fazer isso aqui, tá? Arquétipos inconsciente coletivo, deixa eu ver. Olha, eu sei que eu estudo rabiscando, não sei se vai dar para ver aqui, tá?
mas eu estudo rabiscando, para depois eu voltar no livro e ver minhas próprias anotações, tá? Deixa eu ver. Dinâmica dos tipos psicológicos. Ela também fala aqui dos significados dos arcanos maiores e menores também, mas eu não gostei muito dessa parte, porque eu falei assim, gente, deve ser mais do mesmo, eu vou olhar assim, en passant. Deixa eu ver o que ela botou. Cartas da corte. Ela botou qual é o processo, interpretação, significado e qual é o significado invertido, tá? Nada de novo sobre o sol aqui, sinceramente. Foi um maçante passar o olho nisso tudo aqui. Eu não tive nem interesse de ler de novo. E ela também traz um método aqui de união dos opostos, tá? Ela até traz o método e ela traz também exemplo de tiragens que ela fez, inclusive citando a história dos naipes de espírito, tá? Eu falei, gente, que doideira. Ela traz uma tabelinha aqui no final correspondente da história da Cabala, que é uma parte realmente que ela também fala que, sinceramente, eu não me atraiu, eu te confesso. Eu acho o estudo da Cabala seríssimo, complexo, vasto, profundo, tá? É algo que até seria importante agregar, tá? Em algum momento, mas para o que eu já estou fazendo, já não está fazendo falta, tá? Então, se um dia eu tiver tempo e achar que faz sentido eu incorporar esse conhecimento, tá? Que é um conhecimento que você tem que passar a vida inteira estudando, então eu vou pegar um conhecimento ali, o que me interessa, superficial, né? Eu tenho os livros do Robert Wong, tarô cabalístico, tenho a trilogia dele, então eu até sei que esse autor ele é renomado, claro que não é só ele, mas aí eu acho que eu vou ler por ele, não por ela, tá? Então assim, eu não curti muito não. Olha, aqui atrás tem uma relação, tá? Tá invertido, eu odeio quando tá invertido, mas enfim, relações existentes entre as cartas da corte e estruturas psíquicas. Aí ela fala que a função dominante é o rei ou a rainha do naipe mais forte, que no meu caso é a rainha de paus. Aí a função auxiliar é o rei ou a rainha do segundo naipe mais forte, geralmente da categoria oposta, geralmente, mas no meu caso não é categoria oposta não, tá? Porque a minha rainha, categoria oposta que é o seguinte, porque tem a categoria da percepção e do julgamento. Então, percepção são aqueles do funções, sensação e intuição. De julgamento é pensamento e sentimento. Tá? Então, assim, só para dar uma dica, quem é a fonte dessa explicação até foi a psicóloga Cris Niero, que eu sigo já há muito tempo, e ela também fala sobre isso, que é o seguinte, as funções psicológicas, né, pensamento, sentimento, sensação e intuição, no caso, a pensamento e sentimento, elas são ligadas à categoria do julgamento, porque elas envolvem a parte racional. A parte da intuição e da sensação, elas são inteligências mais irracionais. Parece um contrassenso falar isso, mas são inteligências mais inconscientes, tá? E que são de percepção, entende? É um conhecimento que brota do inconsciente que não passa muito por julgamento. Então, é totalmente o contrário. Uma coisa é você julgar conscientemente, voluntariamente. Outra coisa é você perceber espontaneamente, tá? Então, existe essa diferença. Essas funções, duas são do percepção e duas são do julgamento. Então, eu, por exemplo, tenho as duas de frente, digamos assim, julgamento. Tá? Então, eu sou do julgamento. E aí eu quero saber qual é a minha função inferior, no final das contas. Porque se a minha dominante é fogo, né? A minha do pensamento, então a minha inferior não pode ser o sentimento. Porque se a minha auxiliar segunda é pensamento, então a minha deve ser ou a intuição ou é a sensação. Como, na verdade, é o fogo, então, no meu caso, o fogo é a intuição. Então, a minha função psicológica principal, por ser de fogo, é a intuição. Que, na verdade, é a percepção, a categoria da percepção. Entende? Então, assim, vamos lá. Então, é muito confuso, gente. Tem que ler com calma, tá? E tem a quarta função, que é aquela mais fraca, tá? E aí eu vou até ler, porque vale a pena, tá? Porque isso é um trabalho, quando você descobre a sua quarta função, que é a função inferior, e você começa a trabalhar ela, você está fortalecendo suas potências, tá? Então, ela fala assim, ó, o rei e a rainha do seu naipe mais fraco. Se seu naipe mais forte for o do pensamento, que no caso das espadas, do ar, sua quarta função será do sentimento. Se for o sentimento, a sua quarta função será o pensamento.
Se o seu naipe for forte, se forte for a intuição, a quarta será a sensação. E se for a sensação, então a sua função mais fraca será a intuição. Então tem que fazer esse joguinho aí, tá? Então você pode ser introvertido ou extrovertido, tá? E ela vai dizer que os naipes que são extrovertidos são justamente os do julgamento, né? Que é fogo e ar. Por isso que eu sou extrovertida. E os cavaleiros, nas cartas da corte, que são extrovertidos, de fogo e de ar, como eu disse. E os introvertidos são os de terra e água, que são energia yin, feminina. Tá? Isso não tem nada a ver com gênero, tá? É energia. Aí fala dos elementos que são sombra entre si, fala da persona. Olha que interessante aqui, ó, falando da persona coligada com a carta da corte. Rei ou rainha da função dominante para os extrovertidos. É a persona. Então, o rei ou a rainha da função dominante para os extrovertidos é a persona. Então, a minha persona, ela é a rainha de fogo, é a minha persona, tá? É a máscara social, a persona. E para os introvertidos, o rei ou a rainha da função auxiliar, na maior parte das vezes. Então, digamos que eu fosse introvertida. Tá? A minha persona não ia ser a minha rainha principal, minha persona ia ser a rainha secundária, tá? Que seria a rainha de espadas. E a rainha de espadas, ela é sinistra, é fogo. Mas enfim, vamos lá. E a carta ânimos e ânima são representadas aqui pelas cartas da corte do sexo oposto da quarta função. Olha que interessante, é da quarta função. Então é interessante você saber sua quarta função. Por exemplo, se eu sei que a minha quarta função é a sensação, então o meu ânimos, ele tem a ver com as figuras masculinas de terra, né? O ego fala são representados pelos valetes ou princesas, os infantes, né? Que representa a função dominante. Se a minha função dominante é fogo, então o valete de fogo é meu ego. O valete de fogo é meu ego, tá? E o self são os 4 cavaleiros elementares do Apocalipse, grifo meu, né? Então aqui tá escrito: o self é representado pelos 4 cavaleiros. Tem um outro livro que eu não vou poder pegar agora, que é da Elizabeth Merat Reis, que ela usa a arte-terapia, né, no tarô, e ela liga também com o tarô, faz analogia dos arcanos com mitologias, outros saberes, né? Que é interessante também acrescentar nesse tipo de conhecimento, tá? Bom, o que eu posso acrescentar mais dessa resenha? Eu sei que está grande, já 33 minutos. Ela também traz aqui a possibilidade de você aplicar esse conhecimento pela Cruz Celta, que é uma metodologia de tiragem muito difundida, muito famosa, mas ela aqui traz pelo menos umas 3 ou 4 tiragens assim que eu considero que devam ser autorais. Gente, é o seguinte, vale a pena você comprar e ler o livro. Tá? Dizer que você vai aproveitar 100% dele, não posso dizer. Pelo menos não de uma vez. Mas pelo menos as 3 primeiras partes do livro, você vai gostar bastante. Tá? A quinta parte também. Mas essa quarta parte que fala da cabala, não sei. Pelo menos pessoalmente não me fez a cabeça muito não, por hora. Tá bom? Então assim, ó, recomendo o livro, tá? No que tange ao tipo de abordagem nova para agregar no seu tarô, tá bom? E é isso, eu espero que tenha mais livros dessa autora. Eu não sei se ela está viva, se ela está morta, eu não pesquisei, tá? Então me perdoe a ignorância. O livro, nesse momento que eu faço esse livro, ele está com valor promocional na Amazon. Eu vou deixar o link aqui, o meu link para comprar o livro. Então, se você quiser comprar e ajudar o perfil pelo meu link, no preço maravilhoso que está rolando o Prime Day Amazon, então você fique à vontade, aproveite essa oportunidade e leia, tá bom? Leia, nem que seja, enfim, o e-book, tá bom? E aí você escreve aqui nos comentários se você já leu, tá? O que você achou, se você descobriu algum tipo de material aí sobre o naipe dos espíritos. Gente, eu tô bolada que até agora eu não entendi esse negócio. Gente, será que eu me emburrecia? Eu fiquei assim, gente, que tacho de naipe dos espíritos é esse? Onde é que eu compro essas cartas? Existe tarô que tem o quinto naipe? Cara, ela me despertou uma vontade e eu tô aqui, entendeu? Chupando o dedo a ver navios. Bom, mas é isso, tá? Vale a pena comprar, vale a pena ler, extrai tudo que você extrair de bom aqui vai valer a pena, tá? Mesmo que não seja 100%, tá bom?
E eu sou suspeita para falar porque eu adoro misturar Jung e tarô e astrologia e etc, tá bom? Então, um beijo para quem fica, ó. Desmatrix, tá? E quem quiser tiragem de tarô, leitura de tarô, manda uma DM lá para mim, tá? Vira e mexe, eu faço promoção, faço caixinha nos stories, tá bom? E também coloco links promocionais de venda de livros lá, que são os livros que eu uso para estudar, decks, tá bom? Dá uma força lá, me segue aqui, me segue lá, manda like, manda beijo, manda pix, tá? Um beijo.